So, hello guys. Vamos lá, meu povo. Good afternoon, good night or good morning. Tudo bem? Não sei qual o horário que você vai estar vendo esse vídeo, senhores, tá? Vamos lá. Essa é a nossa revisão, tá? Feita pra gente falar sobre a nossa segunda avaliação do curso. Tudo bem, senhores? Vamos lá. O que vai cair na nossa segunda avaliação? Tudo bem? Eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas na nossa segunda avaliação vai cair, senhores, double questions. Irá cair present continuous. Iremos ter some e any, a e an, alguns prepositions, tudo bem? There is, there are, vai ter jobs e describing places. Tranquilo? Eita, o S não caiu. Ainda vai mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Describing places, tudo bem? Tudo isso aqui vai cair na nossa prova da segunda avaliação aí de inglês, tranquilo? Vamos começar aqui com doublet questions, tá? Doublet questions, senhores, para quem não conhece, tá? Para quem não estiver esquecido, entendeu? Ele é utilizado, entendeu? No início das frases, nota que ele é utilizado no início das frases, tudo bem? Só que eu posso substituir isso aqui, que na realidade não são frases. Na realidade eles são utilizados nesse de perguntas, tudo bem, senhores? Eles são utilizados no início de perguntas, tranquilo? Ao qual se possui uma resposta não convencional. Tudo bem? Quando eu estou falando de resposta não convencional, eu estou falando de resposta com yes or no. Por exemplo, quando perguntou, do you like popcorn? Por exemplo, você pode perguntar a você, do you like popcorn? Você gosta de pipoca? Até que é uma pergunta simples, né? Então aí você pode responder, yes, I like. Ou você pode ser, I don't like, entendeu? Tranquilo, então, uma resposta de yes or no é uma pergunta bem tranquila, bem simples, entendeu? De você responder. As perguntas de doublet questions, né, não se comportam dessa forma, tranquilo? Elas se comportam da seguinte forma: você vai ter uma pergunta e você vai ter que fazer uma complete your answer. Mesmo, você vai ter que ter uma resposta completa, basicamente. É diferente você perguntar do you like popcorn? É diferente você perguntar what popcorn do you like? Tudo bem? Qual tipo de pipoca você gosta, entendeu? What is the kind of popcorn do you like? Tudo bem? É uma diferente, entendeu? Então, é isso que a gente vai tratar no dia de hoje, tranquilo? Vamos lá, na nossa revisão, tá? Tá, yes or no? E sim uma pergunta específica, tudo bem? Ele vai pedir uma pergunta específica, tranquilo? Então vamos começar aqui com nossos adendos, tá? Nós começamos aqui, ó, repete comigo, what? O what, senhores, ele significa o nosso famoso o que ou qual, tudo bem? Esse o que aqui só faltou o ponto de interrogação, né? Vamos lá, e para a utilização, esse daqui, senhores, pera aí, deixa eu apagar aqui, calma aí. Nós temos o what aqui, eita, deixa eu apagar aqui, pronto. Deixa eu pegar aqui de novo. Nós temos aqui o what e esse what. Apesar de serem dois what diferentes, nós temos significados diferentes. Esse what aqui, a gente vai utilizar ele como o famoso qual. Então repete comigo, what is your name? Ou what is your name? Nós estamos perguntando qual é o seu nome, tudo bem? E esse aqui, what is that? Tudo bem? Esse aqui, a gente vai ter o simbolismo de o que. Tudo bem? Esse meu que saiu muito ruim, mas tudo bem, tá? Ele significa o que. Tranquilo, senhores? Vamos lá, segundo doublet questions que a gente tem aqui, senhores, é o nosso não tão famoso, tudo bem? Repete comigo, where. Where, senhores, ele significa o nosso não tão famoso onde. E nós temos aqui, ó, a nossa pergunta aqui, ó. Where are you from? Tudo bem? Where are you from, senhores? Nota aqui, ó, preste atenção, raciocina comigo, tá? Assina aqui com o titio. Quando a gente está perguntando where are you from, senhores, quando eu pergunto where are you from, eu estou perguntando de onde você é. Então, na maioria das vezes, quando eu pergunto de onde você é, você vai me dizer o nome de um lugar, isso. Então, quando a gente tiver uma pergunta com where are you from, a resposta sempre será um lugar, tranquilo? De boa isso? Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui para o cor azul e ir para o nosso marca-texto. Bora lá, repete comigo, who.
Eita. Nós temos aqui o who, senhores. O who, senhores, ele significa quem. Tudo bem, senhores? E nós temos aqui um exemplo aqui, ó. Who is your sister? Tudo bem? Aqui, ó. Who is your sister? Tudo bem, senhores? Tranquilo? Então, nessa pergunta, perguntando, ó, quem é a sua irmã? Então, senhores, se eu utilizo o who, senhores, eu pergunto quem é a sua irmã? Na maioria das vezes, você vai responder o quê? Um nome, senhores. Então, na maioria das vezes, quando você perguntar who is your sister, você vai esperar uma resposta que seja um nome. Tranquilo isso? Vamos lá, vamos para a próxima aqui. Repete junto comigo, ó. Whose. O whose, senhores, ele é um caso bem bacana, né? Porque o whose, ele significa de quem. Tranquilo? De quem? Então, nós temos aqui a nossa frase aqui, que é o nosso tão famoso, bora lá, for me. Whose is that car? Repetindo comigo, who's that car? Who's that car? Tudo bem? Who's that car, senhores? Eu estou perguntando o quê? De quem é aquele carro? Tudo bem, senhores? Então, nota que toda vez que eu tiver uma resposta com whose, senhores, normalmente a gente vai estar pedindo uma resposta, um nome não, a gente está pedindo um dono, senhores. É sempre o dono que vai aparecer na nossa resposta. Tranquilo isso? De boa? Vamos lá. De novo, nós temos aqui, ó, repete comigo, ó. When. O when, senhores, ele é o nosso famoso quando. Tudo bem? O quando, senhores, nós temos aqui a nosso exemplo aqui, ó. When is your birthday? Tudo bem? Estamos perguntando when is your birthday? Nós estamos perguntando quando é o seu aniversário, senhores. Então, quando a gente pergunta quando é o seu aniversário, na maioria das vezes nós já esperamos aqui, senhores, ou uma data ou um horário. Acho que não vai caber, eu vou ter que separar aqui, ó. A gente já está esperando ou uma data ou um horário. Tranquilo? Então, a nossa resposta, maioria das vezes, na maioria das vezes não, mas vamos dizer aqui que 80%, não, 80% não, 90% das respostas vão ser uma data ou um horário, tranquilo? Que a gente vai estar trabalhando. Tudo bem? Então, bora aqui, ó. Read for me. Why? Why, senhores, é o nosso famoso porquê separado. Então, é o nosso porquê de pergunta. Então, nota, presta atenção, antes de nós vermos o exemplo. Quando você vai perguntar por que você fez aquilo, aí você vai responder, porque tal. Nota que o porquê que eu pedi para você é o porquê junto, ou porquê separado. E se você vai me responder um outro porquê, você vai me responder um porquê junto, senhores. Então, o porquê junto no inglês vai ser o because ou cause. Tudo bem, senhores? Because or cause. Tudo bem, senhores? Esse vai ser o nosso porquê junto, que é o de resposta. Tranquilo? Então, eu já vou até fazer um pequeno adendo aqui para vocês não se esquecerem, tá? Que esses dois aqui, eles significam o que? O nosso porquê junto. Tudo bem? Que é o nosso porquê de resposta. Porquê. Opa! Aqui. Porquê. Ponto de final. Tudo bem, senhores? De boa isso? Então, bora lá para o nosso exemplo agora. Why are you crying? Tudo bem, senhores? Eu estou perguntando por que você está chorando. Tudo bem? Why are you crying? Tudo bem? Estou perguntando por que você está chorando. Tranquilo? E antes nós temos aqui o nosso penúltimo, mas não menos importante. Nós temos aqui o nosso famoso, vamos lá comigo, which. Que é quase igual falar bruxa, né? Que é o wish. Que é quase igual você falar desejo, que é o wish. No inglês é maravilhoso também. Nós temos aqui o which, senhores, que é o nosso famoso qual. Aí tu pode estar se perguntando, professor, que diabo é isso, professor? Aí tu pode estar se perguntando, cara, que diabo é isso? O senhor falou que o nosso what significa qual. E o which também significa qual. E nós podemos utilizar os dois nas mesmas situações? Não. Tudo bem? Não, porque a gente tem uma utilização diferente, que eu já até deixei já um espacinho aqui pra gente conversar sobre ele, tá? Mas antes disso, deixa eu só fazer um traço aqui.
Nossa, para quem já é meu aluno já conhece que toda vez que eu vou tentar fazer uma reta, ela nunca fica reta, tá? Pronto. Mais reto que isso, eu não consigo fazer, tá? Eu vou deixar aqui em destaque aqui o what, bem, senhores. Perdão, peraí. Eu vou deixar aqui em outro destaque aqui o which, pra gente já falar qual é a diferença deles, tá? Aí. Tá, foi. Fui dar uma conferida, ele estava gravando, né? Vamos lá, senhores, olha aqui, ó. Nós temos o what aqui. Qual vai ser as características do what? O what, senhores, primeira característica do what, senhores, vai ser respostas. Perdão, no caso, ele vai ter respostas. Melhor que isso, deixa eu começar aqui com uma coisa. O what, senhores, ele não terá opções. Então, o what, ele não... Vou escrever aqui, calma aí. Não dá opções. Tudo bem? Logo, se ele não te dá opções, então existe respostas ilimitadas. Tudo bem, senhores? Ah, professor, e o which, senhores? O which, senhores, ele dá opções. Logo, são respostas limitadas. Tudo bem? Tranquilo, isso são respostas limitadas. Por exemplo, vamos supor que eu tenha dois exemplos aqui que sejam iguais. What car do you prefer? Ah, não. What car do you like? Vamos supor aqui. What car do you like? Tudo bem? Deixa eu só botar um Outgram aqui. Só pra gente ficar um pouquinho mais organizado. Tá, esse aqui é o nosso exemplo. Eu vou deixar o exemplo de preto. Tranquilo? Passar um viagem a regueiro agora aqui na rua. Boa. Tudo bem? Nós temos aqui, ó. What car do you like? Nota que eu pergunto a você, ó. Qual carro que você gosta? Diferente, né? Porque você pode me dizer desde um Monza até um Chevette, um Camaro, uma Ferrari ou uma Lamborghini. São inúmeras as respostas. E é diferente de eu dizer, aí, exemplo, tá. É diferente de eu te dizer pra ti isso aqui, ó. Which car do you like? Argo, não, vamos supor aqui uns carros bem antigos. Bora pegar uns carros. Não. Deixa eu pegar, olha lá, tá. Fusca or Uno. Tá bem? É diferente de eu perguntar isso aqui, ó. What car do you like? Tô perguntando qual carro você gosta. Aí eu venho pra ti. Which car do you like? Fusca or Uno? Nota que aqui, senhores, eu tenho umas respostas ilimitadas. Aqui, senhores, se eu não for idiota, senhor, de responder outra opção, eu vou ficar somente no Fusca ou no Uno. Eu vou ter respostas ilimitadas, ou seja, eu dou opções e eu te limito a essas duas opções. Tranquilo é que nem você e sua namorada aí, entendeu? Quando ela fala, ou você ou o videogame. Aí você escolhe o videogame e fica sem namorado, entendeu? Sacanagem, tá? De boa, então, aí isso que acontece. Então nós temos aqui o which, que ele é um limitador, bem? É um limitador de opções, tudo bem? Foi. Ele é um limitador de opções. Compreendido até aqui? Tranquilo. Deixa eu só ver se eu consigo... Pronto. Vamos agora para o nosso último doublet question do vídeo, tá? Perdão aí, porque eu tô passando aqui no microfone. Nós temos aqui o nosso tão famoso, nós temos aqui o how. Tudo bem, senhores? Repete comigo. How. O how, senhores, ele significa o nosso famoso como, tudo bem, senhores? Então nós temos aqui a nossa pergunta clichêzona. How are you? Tudo bem? Como você está? Tudo bem? Só que além dessa representação dele como, nós temos algumas variações do how, tudo bem? E eu listei aqui 4 principais variações, tranquilo? Eu listei essas 4 principais variações aqui, tá? Que são essas aqui.
Tranquilo? Então vamos começar aqui, ó. Repete comigo. How many? O how many, assim, a gente utiliza ele como quantos, tá? E o repete comigo. How much? How much significa quanto. Só que a principal diferença deles é que esse cara nós vamos utilizar para coisas que são contáveis. E o de baixo nós utilizaremos para coisas que são, lógico, se a gente está falando que o how many é contáveis, o how much vai ser para incontáveis. Tudo bem? Boa. Incontáveis. Deixa eu só trocar a cor aqui que vai embaçar aqui. Por exemplo, quando eu quiser utilizar para coisas contáveis, por exemplo, livros, que é books, é uma coisa contável. Então bora ver. How many books do you have? Quantos livros você tem? É diferente de eu perguntar how much it is. How much it is, eu estou perguntando quanto é isso. Quando eu pergunto quanto é isso, eu estou relacionando a dinheiro. E dinheiro, senhores, não é algo contável. Tranquilo? O real, o dólar, o euro, libra esterlina, são todas moedas contáveis. Mas o dinheiro em si, eu não posso falar, eu tenho 4 dinheiros no meu bolso. Não. Você pode ter 4 reais, você pode ter 4 centavos, mas você não pode ter 4 dinheiros no seu bolso. Tranquilo? Então, a medida dinheiro não é contável. Agora, a medida real, dólar, euro, aí sim são contáveis. Tranquilo? De boa isso? Vamos lá. Partindo mais para cá, nós temos aqui... Opa! Nós temos aqui o nosso... Repete comigo, vamos lá. Repete comigo. How often? O how often, agora ele não vai ter muito sentido para vocês, mas no próximo módulo a gente vai ter um pequeno sentido. Porque nós vamos ter os nossos famosos... quantificadores, tudo bem? E os nossos termos de frequência, tudo bem? Frequently, tudo bem? Termo de frequência vai fazer mais sentido. Mas o how often significa com que frequência. E o nosso não famoso, né? Famosíssimo. How old? Tudo bem? How old é qual idade, tudo bem? Quando eu pergunto how old are you, eu tô perguntando qual idade você está. Com que fase da sua vida você está. Tranquilo isso, senhores? Então, o Doublet Questions é isso. A questão da prova, senhores, é vocês completarem lá as perguntas com os Doublet Questions. Tudo bem? Já vou logo dar uma aqui de bandeja para vocês. Tranquilo? De boa? Vamos lá para Present Continuous. Present Continuous é a questão da segunda prova que vocês encontram mais dificuldades. Então, por isso que eu planejei fazer um textinho bem longo aqui para vocês. Pode explicar basicamente o que é o Present Continuous e a sua utilização, tá? Vamos lá. O Present Continuous é um tempo verbal utilizado para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento da fala. Ele é empregado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo. O Present Continuous é o nosso gerúndio. E a sua principal característica é a finalização dos verbos com ing. Guardem com isso, com o coração de vocês. A finalização com ing, para dar esse tom de continuidade, tá? Só que a gente não vai adicionar esse ing de qualquer forma, tranquilo? Como é que vai funcionar, tá? Deixa eu pegar aqui uma caneta laranja. Pronto. Chegou aqui no teu verbo, tá aqui to dance, senhores. A primeira coisa que tu vai fazer, tu vai retirar o to, tá? Tirou o to justamente para tirar esse tom de infinitude de tudo. Quando você tira o to, o teu verbo, senhores, ele automaticamente vai para onde? Presente. Mas não queremos somente o presente, nós queremos o present continuous. Para a gente ter o present continuous, precisa adicionar o ing. E em verbos finalizados em e, o que acontece? A gente vai retirar o to e nós vamos retirar esse e adicionar o ing. Tranquilo? Ficando, ó, dancing. Tranquilo isso? De boa. Vamos lá. Agora vamos lá. Para verbos finalizados em ie. Poxa, eu não estou usando aqui o marcador de texto. Deixa eu usar aqui. Vou usar o marcador de texto azul. Marcar esse azul aqui. Poxa. Sempre tem que ter alguma coisa aqui conspirando para eu não dar aula. Olha aqui, ó. Mas eu vou dar aula para vocês, calma. Ó. Pronto. Tudo bem, vamos lá. Quando o verbo é finalizado em ie, o que acontece? Primeira coisa, tirou o to. Quando o verbo é finalizado em ie, senhores, o que os senhores vão fazer? Os senhores vão mandar esse ie para casa do chapéu.
E vocês vão adicionar no lugar desse IE um Y. E adicionar a nossa finalização ING. Tudo bem? Ficando dessa forma. Line. Tudo bem, senhores? Coisa que vocês fazem bastante para o namorado e a namorada de vocês. Tranquilo? Vamos lá, agora vamos falar de verbos finalizados em CVC, senhores. Vamos lá. CVC é a nossa finalização consoante, vogal, consoante. Só que existe uma exceção a essa regra aqui, tudo bem? A exceção a essa regra exceção a regra caramba, não sei escrever exceção. Impossível. Ué, tá correto isso aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos lá. Exceção à regra serão os verbos finalizados em X, CX não, calma. X, Z e W, tudo bem? Esses caras vão ser as exceções da nossa regra. Vão ser o X, o Z e o W. Ou seja, quando você tiver um CVC finalizado em X, Z e W, você não vai fazer isso, tá? No mais, você pode fazer, tá? Vamos lá. Chegou aqui e tirou o to. Viu aqui a configuração? Vou até dar uma chegadinha mais na frente aqui, ó, para vocês darem uma olhada, tá? Chegou aqui, tem a configuração do CVC, ó, anota aqui, ó. Primeira coisa, W, consoante, I, vogal, M, consoante, CVC. Você vai fazer, você vai duplicar a sua última consoante, bem, senhores, que é esse aqui, ó. E adicionar o ING, ficando dessa forma, swimming. Tudo bem? De boa isso? Acho que eu vou até fazer assim agora aqui, ó. E por fim nós chegamos na regra geral. Na regra geral, como é que funciona, senhores? Na regra geral funciona da seguinte forma. Você vai arbitrariamente tirar o to e adicionar o ing, ficando dessa forma, walking. Tudo bem, senhores? The Walking Dead, né? Tudo bem, senhores? Ficando walking. Agora sim, ficou certinho. Tranquilo? Então, essas regras que eu estou falando vai ser aplicado tanto na afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa. Tranquilo, senhores? Vamos lá. Como é que vai ficar a estrutura? Guardem bem essa estrutura, vocês vão precisar. Tudo bem? Vocês vão precisar dessa estrutura aqui. Tá? Mas antes disso, senhores, olha aqui, ó, nós temos aqui o nosso subject, o nosso to be, que nós vamos relembrar aqui, o nosso verbo que vai estar acrescido de ing mais o complemento. Pergunto a vocês agora, vocês se lembram do to be? Tem que se lembrar, né? Eu bati muito o martelo, bati muito na tecla desse to be. Os principais to be's que nós temos é o am, quem mais? O is e quem mais? O are, tudo bem? Você tem que lembrar que o am a gente utiliza apenas no I, nossa, peraí, apenas no, abre aspas, I, tudo bem? O is vocês utilizam nas pessoas do singular. E, senhores, o are nós utilizamos nas pessoas do plural. Tranquilo? E vocês precisam lembrar também da utilização de cada um nos personal pronouns. Tudo bem, senhores? Nós temos os personal pronouns, que é o I. Nós temos o you. Nós temos o he. Nós temos o she. Nós temos o it. Nós temos o we. Nós temos novamente o you. Nós temos o they. Tranquilo? Cada um vai ter o seu respectivo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are. Nós temos o they are. Tudo bem, senhores? Tranquilo isso? E, senhores,
E ao longo disso nós vamos ter também a contração deles, que vai ser I'm. Nós vamos ter o your, his, she's. Nós vamos ter o its. Nós vamos ter o beer. Nós vamos ter o your. E por fim nós vamos ter o their. Tranquilo? Vou até colocar isso aqui de outra cor já pra gente não... Tá. Essa parte aqui é a parte contraída. Tudo bem? E essa parte aqui é a parte que está normal. Tudo bem? Dito isso, vamos lá. Eu vou fazer nessa configuração aqui com vocês, tá? Tranquilo? Já pra gente já dar uma conferida aqui pra vocês, se vocês estão realmente entendendo, tá? Nós temos aqui a nossa estrutura, que é o she is talking. Nota que o talking, ele vem deste verbo aqui, que é o verbo talk, que é o verbo falar. To talk to her mom now, ou seja, ela está conversando, ela está falando com a sua mãe agora. Tudo bem? Com a mãe dela, no caso, agora. Ah, tá bem aqui a tradução. Perdão, tudo bem? Então ela está falando com a mãe dela agora. Tranquilo? Então ele retrata algo que está falando. Ó, falando. Esse finalização ando, endo e indo é do gerúndio. E é o que nós estamos procurando aqui no nosso present continuous. Tudo bem? Negativa, tudo bem, senhores? Na negativa nós vamos ter o nosso subject. Do e does não. Nós vamos ter no local desse do e does quem? Quem nós vamos ter aqui? Vamos ter o nosso to be. Isso aqui eu já fiz. M's, tudo bem? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. E deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Como é que vai funcionar aqui, senhores? Vocês vão ter aqui o nosso subject. Deixa eu botar de preto aqui. Vocês vão ter o subject de vocês. Nós vamos vir com o nosso to be. Depois nós vamos vir com o nosso verbo, que vai estar acrescido de ing, para depois nós virmos com o nosso complemento. Então, nesse caso aqui, senhores, como é que vai funcionar? A gente já tem aqui o nosso subject, tudo bem, senhores? E o nosso verbo é to run. Primeira coisa que vocês vão fazer, a gente tirar... Opa! Tá, deixa eu só ajeitar a espessura aqui. Vocês vão tirar esse tio aqui, senhores, tranquilo? Com a maior tranquilidade do mundo, vocês vão tirar esse tio, tá? Vocês tirem ele e vocês vão ficar com esse verbo. E vocês vão notar uma coisa, que esse run aqui, ele é composto de CVC. Então dá pra gente aplicar a nossa regrinha do CVC. O que acontece? A gente vai duplicar a nossa última letra, né? E adicionar o que? O ing. Então, e nota que primeiro a gente tem que ver com quem? Com o to be, né? Então, qual é o to be de he? Nós temos aqui na nossa balinha que é o is. Tudo bem? Então vamos vir aqui com o is. Depois nós vamos vir com o nosso verbo, que é o run. Vamos duplicar a letra dele e adicionar o ing. He is running. Tranquilo isso? De boa? E nota que na negativa a gente precisa ter o quê? Até me esqueci aqui, ó, perdão. Depois do to be, esqueci na fase negativa, a gente precisa ter aqui no nosso not, tudo bem? Então nesse caso aqui a gente precisa adicionar quem aqui? O not. Tranquilo? Na nossa estrutura. De boa? E ó, nós temos aqui as nossas contrações que eu já deixei aqui de mão beijada pra vocês. Que o are mais not, a gente tem o aren't. E o is mais o not, a gente tem o isn't. Ou seja, nessa coisinha aqui eu poderia muito bem, em vez de botar is not, eu poderia colocar isn't, que está totalmente correto. Tranquilo? Então vamos aqui para a nossa parte da interrogativa. Na interrogativa, nota que a gente vai ter a passagem do to be, que ele estava bem aqui, lá para frente, do sujeito. Tranquilo? Ficando da seguinte forma, nós vamos ter o nosso to be aqui na frente. Vamos vir agora com o nosso subject. Aí nós vamos vir com o nosso verbo, que vai estar acrescido de ing.
para nós vermos novamente com o nosso complemento. E não podemos esquecer dele, né? Quem? O ponto de interrogação. Tranquilo? Então nota que aqui eu vou até refazer essa coisa aqui, tá? Tá, cadê? Novamente aqui no branco. Espessura máxima. Eu vou vir apagando aqui. Tá, vamos lá, senhores. Olha aqui. Vamos adicionar aqui o nosso texto. Vamos vir com o nosso mesmo he ali da frente. O nosso to be que nós estamos utilizando é o is, então ele tem que vir na frente. Depois o subject, depois a gente vai vir com o nosso verbo, que é o verbo run. Só que ele vai estar no regra do CVC, então a gente bota o N e adiciona o ING. Tudo bem? E nós não podemos nos esquecer do nosso ponto de interrogação. E assim está feito. Tranquilo, senhores, o present continuous? Present continuous é isso, senhor. Normalmente a galera deixa... Porque a questão de present continuous em si, na prova, ela é um tanto quanto complicada, tudo bem, senhores? Eu não vou mentir aqui pra vocês que ela é uma questão fácil, tudo bem? Ela é uma questão um tanto quanto complicada, então vocês vão precisar entender um pouco de estrutura e vão ter que também entender um pouco da utilização do ING. Tranquilo? Então se vocês fizerem a atividade de boa, entendeu? Provavelmente a prova vocês vão fazer também na maior tranquilidade, tudo bem? Na maior tranquilidade. De boa? Opa, de novo isso aqui. Foi. Tranquilo? Vamos agora pro Sam e o Annie aqui logo na direita, tá? Tá, eu já deixo de mão beijada aqui pra vocês aqui o conceito, tá? O Sam nós vamos utilizar ele em frases afirmativas e o Annie nós vamos utilizar em frases interrogativas. Só isso, senhores. E os dois vão significar alguns ou uns. Tudo bem? Então, ó, nota aqui o que vai acontecer aqui. Nós temos aqui, ó, there are animals. Animals, nota que é uma questão poxa, do plural. Então, o Sam e o N sempre vai vir nesse contexto de pluralidade. Esses caras aqui, a gente utiliza eles, vou dizer só um adendo da utilização dele. A utilização dele é quando não se sabe ao certo a quantidade exata de um fator, tudo bem, senhores? É quando você não sabe a quantidade exata de um fator, tudo bem? Por exemplo, quando a pessoa fala assim, quantas, por exemplo, se você pessoa é muito rica, entendeu? A pessoa pergunta pra ti, quantos imóveis tu tem? Quantas casas tu tem? A pessoa nem sabe, às vezes, ele fala, eu tenho alguns, entendeu? Então, esse alguns serve pra isso, esse some, tranquilo? E o any também quando você não tem nenhum, tudo bem? Ou você tem alguns na parte negativa, tá? Então, nota aqui que a nossa frase está na afirmativa, então não tem o porquê a gente não utilizar o nosso famoso some. I don't have, eu não tenho o quê? Fruta alguma, tudo bem, senhores? Então, esse aqui utilizamos o nosso famoso any. E nota que é uma frase na negativa, tudo bem? E frase na interrogativa, vocês vão utilizar também o any. Are they any pens at school? Nota que isso aqui é um at, tá? Era pra ter um a, tá? Não é ought. Tranquilo isso, senhores? De boa? Tranquilidade, né? O some any, ele é bem tranquilo. Bora lá. Chegando no A e o N, senhores, nós chegamos em um tanto quanto complicado, tá, senhores? Esse aqui eu sei que vocês têm muita dificuldade para conseguir discernir, entendeu? Para vocês conseguirem realmente entender, entendeu? Então, esse aqui eu vou ser bem devagar, tá? Vamos lá, senhores. Nós temos aqui o A e o N. O A, senhores, categoricamente, nota que eu estou utilizando a palavra categoricamente, ele vai significar uma, entre aspas. E o N, ele vai significar categoricamente, entre aspas, um. Tudo bem? Categoricamente, porque nota a minha observação aqui, ó. Ambos podem significar um ou uma. Então eles vão fazer essa brincadeira, entendeu? De uma ou uma. Vamos lá, depois eu vou explicar o porquê, tá? Calma. O N, senhores, ele é utilizado na presença de sons vocálicos, tudo bem? E o N de sons consonantais. Faltou um N bem aqui, tá? Consonantais, tudo bem, senhores? E como é que funciona, senhores? Por exemplo,
Esses caras significam um a um, ou seja, ele é um termo que nós utilizamos para quantificar algo. Tranquilo? Então, como é que vai funcionar isso aqui? Nós, por exemplo, vamos dizer que eu quero dizer que eu tenho um cachorro. Eu posso dizer que cachorro como é cachorro é dog, tá? Vou escrever bem aqui pra gente exemplificar aqui. Dog. Se eu fosse dizer um cachorro, eu poderia ser simplesmente one dog, né? Seria correto. Mas nós podemos utilizar isso utilizando o e e o n, tudo bem, senhores? Que nesse caso, nota que quando eu falo dog, a primeira palavra que vem é o D, tudo bem? E o D, senhores, ele é um som consonantal, tranquilo? Então a gente pode utilizar o E, que é o A. Então, a dog seria o nosso famoso um cachorro, tranquilo? E vai ser dessa forma, tranquilo? Bem tranquilo, né? Vamos lá, vamos agora fazer nosso complete aqui. Nota aqui, ó. Essa palavra como é que se fala? Ant. Ant parece que a gente começa com E ou próprio A. Então a gente vai utilizar o N, tudo bem? E ó, nota que o E, o A a gente vai utilizar em sons consonantais e o N em sons vocálicos. Vamos lá, Apple. Apple parece que a gente está falando aqui letra no começo, um E, né? Ou até mesmo um A, então a gente vai utilizar o N. Agora presta atenção, ó. Car. Car parece que a gente está falando que letra no começo? Um C ou até mesmo um K. Se você for uma pessoa de pensamento fértil, tudo bem? Você vai utilizar também aqui um K. Então aqui a gente utiliza um A. Ó, wallet, que é carteira, tudo bem? Wallet parece que a gente está falando com o. Então a gente utiliza o E por ser um som de W. Agora sim, senhores. Agora nós vamos pegar agora aqui uns 3 pegadinhas, tá? Nota aqui, ó. Repete comigo. Hour. Hour parece que começa com que letra? A. Então você vai utilizar o N. Correto? Então muitas das vezes o que acontece de vocês se guiarem somente pela primeira letra. Então não se guiem somente pela primeira letra. É uma boa sacada você se guiar pela primeira letra? É uma boa sacada, mas é correto você ir pelo som que a palavra faz. Tranquilo? Vamos lá. Agora, olha esse caso aqui, ó. Hour parece que começa com A, né? E esse aqui, United. Esse aqui é o nosso famoso WIU, que é o nosso fazendo W ou simplesmente um Y, que é o WIU. Tudo bem, senhores? Então esse aqui tem um som de W ou Y, ó, United. Então é um som consonantal, tudo bem, senhores? Ou seja, nós vamos vir aqui com um E, tudo bem? Ó, University. U. Parece que começa com o U de novo, então veio com E. Agora, diferente, ó lá, House. House. Parece que começa com que letra? Sim, senhores. Ele começa com a letra R, House. Então a gente vai vir com A. Então nota aqui, você tem que se guiar basicamente pelo som, senhores. Tranquilo? Plant. Plant começa com a letra P, então você vai colocar o A. Tranquilo isso? De boa? É só alguns pontos que a gente tem a tratar aqui e que, fazendo com carinho, com atenção, vocês vão conseguir discernir isso aqui, porque é uma coisa bem básica. Tranquilo? Vamos lá, senhores. Passando para a parte de baixo, nós temos aqui os nossos prepositions, tudo bem? Eu já desci aqui os nossos prepositions, tudo bem? Que são no e o na. E eu deixei já aqui os outros prepositions aqui que a gente vai ver, tá? Tá. Deixa eu só ver se tem um aqui que eu estou procurando aqui. Tá, tem todos aqui. Graças a Deus. Todos tem aqui. Eu acho que tem até uns a mais aqui, mais tranquilo. Todos estão aqui. Caramba, legal. Isso aqui é legal. Vamos lá, senhores. Basicamente todos que a gente apresenta tá aqui. Tem uns aqui que não tem, mas vamos lá. Vamos lá. Nós temos aqui nossos prepositions. Os prepositions, senhores, eles indicam também, senhores, uma posição no espaço. Tudo bem, senhores? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma posição no espaço ou uma indicação de algo. Tranquilo? Vamos lá, começar aqui com o ó. Repete comigo, in. O in, senhores, ele pode significar o no e o na e dentro. O dentro, daqui a pouco a gente vai ver aqui, tá? Mas o no e o na. Tudo bem, senhores? Tranquilo? E nós vamos utilizar ele, senhores, em
ocasiões nós temos que falar de locais que são não específicos, ou seja, são locais que são abrangentes. Por exemplo, um país, um estado, que seja algo abrangente. Tranquilo? Por exemplo, vamos supor aqui, ó. Were born in England. Ou seja, eu estou falando que ela era nascida na onde? Ela era nascida de onde? Na Inglaterra. Ela nasceu na Inglaterra. Tranquilo, senhores? Diferente, senhores, de quando a gente vai ver o nosso on, senhores. Opa, o que é isso aqui? Diferente quando a gente vai ver o nosso on. O on, nós vamos tratar com ele como no e na, porém, ele vai ter uma utilização diferente. A gente vai ter ele para locais não muito específicos, tudo bem? Ou seja, para locais que são meio termo, não são específicos e também não são abrangentes, entendeu? Tranquilo? Então nós temos aqui a nossa utilização, ó. My mom lives on the 4th floor of that building. Tudo bem, senhores? Ele está utilizando aqui o on aqui. Nota que quando eu falo no quarto andar, eu não estou sendo tão específico. Se eu fosse específico, se eu dissesse qual é o número da casa da mãe dele, aí eu estaria sendo específico. Eu teria que utilizar o outro que está ali embaixo. Mas quando a gente está falando de quarto local, uma rua, quando a gente está falando de um prédio, tudo bem? Não sendo muito específico, a gente utiliza o on, tudo bem? Agora a gente vem com o suprassumo das especificidades, tudo bem, senhores? Que é o nosso famosíssimo at, tudo bem, senhores? O at, que nesse caso a gente vai tratar como no e na, não vai tratar ainda como entre, e nós utilizamos ele em casos onde os locais são específicos. Os locais são específicos, sim. Por exemplo, I forgot at present at home, tudo bem? Ou seja, eu me esqueci o seu presente em casa, ou na minha casa, tudo bem? At my home, tudo bem? Então está dizendo que ele está falando na casa, então está sendo uma coisa bem específica, tudo bem, senhores? Que é a casa dele. Tranquilo? E nós vamos partir agora aqui por os nossos aqui, né? Tranquilo? Olha, essa parte de cima aqui, senhores, eu vou destinar a colocar a tradução. Tranquilo? Eu vou colocar aqui as traduções e aqui eu vou botar algumas diferenças que eu posso colocar aqui, tá? Algumas nomenclaturas, tá? Vamos lá. Nós temos aqui o in, senhores, que ele significa o nosso famoso dentro, tudo bem, senhores? O in, dentro, calma. Dentro, tudo bem, senhores? Tranquilo? Nós temos aqui, ó, on, que ele significa sob. Nós temos o under, que significa o under, senhores, ele significa o nosso famoso debaixo, embaixo, perdão. Embaixo. O by, senhores, significa ao lado. Above, senhores, nós estamos falando acima. Below, senhores, nós estamos falando debaixo. And front of, senhores, nós estamos falando à frente. Behind, senhores, nós estamos falando atrás. Opa, atrás tem acento, né? Atrás. Nós estamos falando atrás, tudo bem? E por fim, o between, senhores, que é o nosso famoso entre. Tá? Eu vou puxar agora nossas setinhas aqui, só pra gente indicar aqui o que é o que aqui. Pronto, tudo bem, senhores? Agora eu vou falar algumas variações aqui, tá? Por exemplo, o in, senhores, além de in, nós podemos chamar também de inside. On, nós podemos falar também. On tem? On não tem uma variação. Under não tem, by tem. By nós podemos utilizar para substituir o nosso next to. Tudo bem, senhores? Below, in front of, between, behind. Tá, são esses, tranquilo. Tudo bem, senhores? Esse aqui são as nossas variações.
E alguns caras que eu tendo a dizer aqui também, tudo bem? Só pra gente ter nível de conhecimento, tá? É o nosso famoso outside, o nosso famoso right, o nosso famoso left, outside left, deixa eu pensar aqui, calma, among, e só. Ah, me esqueci de falar, o between, senhores, ele pode também ser substituído pelo at, perdão, tá? O between também podemos substituir pelo at, tudo bem, senhores? Vamos lá, na ordem aqui, como é que vai funcionar? O outside, senhores, ele vai significar basicamente fora. Right, direita. Left, nós vamos significar, calma aí, esquerda. E o among, senhores, vai significar entre. Só que quando a gente fala de among, a gente está falando de pessoas, tá? Por isso que a gente utiliza among us, tudo bem, senhores? Não between us, a gente utiliza among us. Significa o nosso famoso entre nós, tá? E vamos lá para as nossas duas últimas matérias, assim dizer, do nosso vídeo, tranquilo? Que é o there is, there are. Primeira coisa que a gente precisa dizer do there is, there are, que é impossível, é que ele significa tem ou existe. Nossa, pera aí. Ele significa tem ou existe, tudo bem, senhores? Tem ou existe. Tudo bem? Ele é um termo de existência, tudo bem? Só que o que acontece, senhores? O tem ou existe, senhores, eu tenho um carro, eu tenho dois carros. Nota que a gente não tem essa diferença de singular para plural. No there is nós temos, senhores. Como é que vai funcionar isso? No there is, nós vamos ter o nosso there is, o there are e o numeral. Sendo que o there is, senhores, nós iremos utilizar para termos no singular e o there are nós utilizaremos para termos no plural. Tranquilo, senhores? Tá? Então nota que a gente tem que ter um numeral aqui do lado dele, tá? Perdão. Vamos ter que ter um numeral aqui do lado dele. Como é que pode ser esse numeral? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Números ou A e N. Tudo bem? Também são numerais, tá? Por exemplo, there is a book on the table. Ou seja, tem um livro sobre a mesa. Tudo bem, senhores? Nota que nós estamos falando que tem um livro sobre a mesa. Então esse um aqui é um termo que nos diz para utilizarmos isso aqui que esteja no singular. Tudo bem, senhores? Ou seja, ele basicamente obriga a nós a utilizarmos esse termo no singular. Tranquilo? O nosso there is, tá? Deixa eu até ver se eu consigo grifar ele aqui com outra cor. Nada assim. Ué. Engraçado, ele não está reconhecendo como letra. Mas eu vou grifar assim, né? O nosso there is como singular. Então ele obriga basicamente a te utilizar. Tranquilo, senhores? Na negativa, como é que funcionar? Nota que a gente vai utilizar a mesma estrutura, só que a gente vai precisar do not. Tranquilo, senhores? E ó, lembra vocês que existe aqui, ó, isso daqui, ó. Que são as nossas contrações. Tranquilo? Nossas contrações, tranquilo? Repete comigo, ó. There are any. Nota que o any, senhores, ele é um termo que nós utilizamos para quando nós dizemos dizer que algo está no plural. Então, esse cara aqui a gente vai utilizar o are, então not. Então, não existe nenhum estudante na classe. Também não tem um estudante algum na classe. Tudo bem, senhores? Bora lá. There isn't a student in the class. Tudo bem? Não tem um estudante na classe. Tudo bem, senhores? Então, esse cara aqui, ele... Nesse caso, como nós temos aqui um N, esse N nós utilizamos apenas em termos que estão no plural. Vamos lá. Interrogativa. Nota que nós temos aqui a nossa utilização do is e o are, que são relativamente to be's. Então, esse is e are que estava bem por aqui, ele vai ter que vir para cá. Tranquilo? Finalizando assim, tudo bem? E no fim da nossa frase tem que haver um ponto de interrogação. Aí ficando na nossa frase, ó. Are they are chairs in the kitchen? Nossa, olha aqui o nosso ponto de interrogação. Is there a chair in the kitchen? Ou seja, nós estamos falando aqui que, ó,
Estão perguntando se tem alguma cadeira na cozinha, tudo bem? Aí o outro tem. Então tem uma cadeira na cozinha. Então nota que são condições diferentes que a gente tem aqui, tá, senhores? Tranquilo? De boa? E agora fica na parte mais fácil, né? Graças a Deus, né? Que é vocabulário, tudo bem? E vamos lá. Daqui, senhores, eu vou falar todos, tá? Mas tem alguns aqui que vocês vão ter que olhar com carinho, tá? Não vou falar porque senão eu vou estar dando dica pra prova, né? E já dei bastante dica aqui nessa revisão aqui para a prova, tá? Vamos lá, senhores. Vamos lá, repete comigo. Account, que é o contador. Actor, ator. Architect, arquiteto. Artist, artista. Athlete, que é o atleta. Author, que é o autor. Ou writer, acho que tem writer aqui. Tem. Não, tem não. Temos também o writer, tudo bem, Sérgio? Baker, que é o nosso famoso padeiro. Nós temos o banker também, que é o bancário. Tranquilo? Nós temos o barber, que é o barbeiro. Tem aqui... não tem, sei. Bus driver é o nosso motorista de ônibus. Butcher é o açougueiro. Carpenter é o nosso carpinteiro. Cashier é o nosso caixa. Lembrando que nós temos também o nosso... Peraí que deu uma quebra na panturrilha. Nós temos também... Nossa, eu perdi até a concentração aqui, quebrando a panturrilha. Peraí. Pô, justo que hora pra dar câimbra na panturrilha, né? Tudo bem, vamos lá. Eu parei em cashier, né? Cashier nós temos também o balconist, tranquilo? Vamos lá. Chef, que é o chefe de cozinha. Civil engineer, tudo bem, senhores? Que é um engenheiro civil. Ou se nós queremos tratar de um engenheiro em geral, engineer. Cleaner or... nós temos outra forma de dizer aqui, que é o nosso janitor. Tudo bem, senhores? Nós temos o consultant, que é o consultor, tudo bem? De boa. Nós temos também aqui o psychologist, que é o psicólogo também, tá? Repete comigo, ó. Dentist, que é o dentista. Designer. Designer, pessoa que faz design. Detective, que é o nosso detetive. Doctor, que é o nosso médico. Electrician, que é o nosso eletricista. Events planner, que é o nosso famoso planejador de eventos. Farmer, fazendeiro. Fashion designer, estilista. Firefighter é o nosso bombeiro. Fisherman é o pescador. Fly attendant é o nosso famoso comissário de bordo. Ou não esqueci o nome aqui. Aeromoça, tudo bem? Também existe. Florist é o nosso florista. Freelancer, senhores. O freelancer, senhores, era basicamente a pessoa que trabalha com bico, tá? Pessoa que trabalha com bico, ou seja, chamou ela tá lá, tudo bem, senhores? Nós temos o gardener, que é o jardineiro. Handyman, tudo bem, senhores? Que é o rapaz que é o nosso famoso pintor, tudo bem, senhores? Nós temos o editor, que é o editor. Professor, or, nós temos também o nosso famoso, que sou eu, né? Ainda não cheguei a esse nível de ser professor, mas nós estamos caminhando para isso, né? Mas, por enquanto, eu sou teacher, tudo bem, senhores? Nós temos o interpreter, que é o intérprete, tudo bem? Esse intérprete, senhores, nós estamos falando de intérprete de Libras, tá? Journalist, que é o jornalista. Lawyer é o nosso famoso advogado. Librarian é o bibliotecário. Plumber é o nosso encanador. Makeup artist é o nossa pessoa que nós chamamos de maquiadora. Manager é o nosso gerente. Mechanic, mecânico. Waiter é garçonete. E nós temos o waitress, que é o waiter é garçom. E waitress é garçonete. Musician é o nosso músico. Nurse é a nossa enfermeira. Nutritionist é o nosso nutricionista. Painter também é pintor. Tudo bem, senhores? Pharmacist, ministra farmacêutica. E photographer, o nosso fotógrafo. E por fim, senhores, nós chegamos aqui em Describing People, tudo bem? Describing Place, perdão, que é o nosso tópico final, tudo bem, senhores? Eu coloquei aqui bem resumidamente, procurei uma imagem que resumia bem, senhores, o que eu queria passar pra vocês, tá? E vamos lá, senhores, vai lá. Repete comigo. Museum, museu. Library é o nossa famosa biblioteca. School é a escola. University é a nossa famosa universidade. Lembrando,
é um school não, university, né, que é a nossa famosa universidade. Lembrando que também nós podemos chamar de universidade college, tudo bem, senhores? Só que college, senhores, a gente utiliza mais quando é faculdade mesmo, tudo bem, senhores? Quando nós estamos tratando de faculdade, tudo bem? De boa? Então vocês não precisam se preocupar com isso, mas eu vou deixar aqui já pra gente ter um conhecimento a mais, né? Nós temos aqui o mosque, que é o nosso mosteiro, tá? Não é mosqueiro, tá? Mosteiro onde a galera dos muçulmanos eles fazem as suas preces. Lembrando que a gente tem também temple, que é o nosso templo, tudo bem? Que é onde o pessoal do nosso hinduísmo ou budismo faz as suas preces. E nós temos o nosso famoso church, senhores, que é a igreja. Nós temos o bank, que é o banco, tudo bem? Train station, estação de trem. Bus station, que é a nossa rodoviária. E nós temos o bus stop, tá? Assim, não se lembre que temos o bus stop, que é a nossa parada de ônibus, tranquilo? Nós temos o airport, que é o nosso aeroporto. Police station, que é a nossa delegacia de polícia. Gas station, que é a nossa famosa posto de gasolina, tudo bem? Fire station é o comando de bombeiros, tudo bem, senhores? Barbershop é barbearia. Mall, vamos lá, mall, senhores, é a nosso famoso shopping. Sim, shopping significa mall. Greygrocer é a nosso famoso mercantil ou mercadinho, tudo bem, senhores? Ou mercearia. Cafeteria, ou café, é a nossa famosa cafeteria. Supermarket é o nosso supermercado. Laundry, lavanderia. Hotel é o nosso famoso hotel. Pharmacy é a nossa famosa farmácia. Clinic, clínica. Hospital, hospital. Post office é o nosso famoso correio. E por fim nós temos o restaurant, tudo bem? Tá escrito errado aqui, restaurant, está faltando um T, bem? Tudo bem, senhores? E alguns adendos, nós temos o church, nós temos o bus stop, nós temos o park, tudo bem, senhores? Nós temos também, deixa eu pensar, nós temos de importante só isso. Tudo bem, senhores? Tranquilo? E debaixo de chuva aqui, né? Que perto de casa, vocês podem estar escutando por aí, né? Que tá uma chuva grotesca aqui, né? Mas nós estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para cumprir a nossa função, estamos aqui para ensinar. Tranquilo, senhores? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês, metam ficha aí nos estudos, tá? Aí nos comentários vai estar o link para vocês acessarem esse material aqui já com todos os grifados, todas as observações, tranquilo? E bons estudos aí para vocês e até o dia da prova. Bye bye, see you!